Nós estamos encerrando então iniciando o último capítulo dessa série que tem o título Alegria Extraordinária. E nós estamos navegando através do livro de Filipenses. E a nossa proposta para você, enquanto nós navegamos através do livro de Filipenses, é muito simples. A alegria não é uma mera reação a elementos ou coisas boas que acontecem na nossa vida. A alegria é uma obra do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo trabalhado no coração do crente. Por isso, na vida do cristão, a alegria não depende de circunstância. A alegria na vida do cristão não depende de coisas legais acontecerem. A alegria na vida do cristão não está sujeita a uma promoção, ou terminar a faculdade, ou conseguir um aumento salarial, ou seja lá o que for. A alegria na vida do cristão é uma obra do Espírito Santo. É um fruto produzido pelo Espírito Santo na nossa vida. E por causa disso independe de circunstância. Por causa disso nós somos convidados a viver uma vida constantemente alegre no Senhor. E nós navegamos através do livro de Filipenses. Eu não vou fazer nenhuma revisão aqui daquilo que nós já falamos. Está tudo disponível para você nos nossos canais aí na internet, YouTube, Spotify, SoundCloud, etc. Mas eu preciso retomar algo que foi falado aqui na semana passada. O Christopher, ele foi o responsável por pregar esse finzinho do capítulo 3, e ele, de maneira muito brilhante, ele nos propôs que o apóstolo Paulo, ele tinha uma única meta, ele tinha uma única direção na sua vida, que era muito simples. Ele queria conhecer a Deus, ele queria conhecer a Cristo, participar dos poderes da ressurreição de Cristo, porque essa era a sua direção, essa era a sua meta de vida como cristão. Então, lá no final do capítulo 3, ele vai lembrar os filipenses que porque nós estamos indo em direção a Cristo, porque nós somos chamados para conhecer a Cristo, tão somente a Cristo, nós desfrutamos de uma outra cidadania que não a cidadania que está na terra, mas uma cidadania dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos aqueles indivíduos que vivem aquilo que eu gosto de chamar de uma dupla nacionalidade espiritual. O que é uma dupla nacionalidade espiritual? Nós andamos nessa terra, nós somos cidadãos desse país e dessa nação, nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos desse país, mas nós também somos cidadãos de um reino, de uma pátria celestial. E o fato de sermos cidadãos de uma pátria celestial, isso precisa fazer com que nós sejamos os melhores cidadãos que tem nessa terra. Porque temos o passaporte do céu. Isso tem que fazer da gente diligente enquanto anda na terra. E então, depois que o apóstolo Paulo explica isso para a gente, e diz que nós somos cidadãos dos céus, ele então conclui essa porção, e ele diz assim: portanto, no versículo 1 do capítulo 4, portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Fechando e concluindo esse argumento paulino, é muito simples. Ser cidadão do céu significa permanecer firme no Senhor. Já conversamos sobre essa temática de permanência, perseverança. Hoje eu queria conversar com você sobre estabilidade espiritual. Porque creio que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, porque nós somos cidadãos dos céus, andando por esta terra, convém a nós, como cristãos, sermos indivíduos que têm estabilidade espiritual. Somos aqueles indivíduos que somos chamados para estabilidade. E meus irmãos, no mundo constantemente em mudança, falar de estabilidade é complicado.
Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa no Google e descobri que estabilidade, por exemplo, profissional, é uma coisa, nos dias de hoje, na geração de hoje, quase que impossível. É raro você encontrar alguém hoje, da minha geração, que é a geração ali dos millennials, né, que é a turma que tem até 38 anos de idade. Essa turma é uma turma extremamente volátil. É uma turma extremamente furtiva. É uma geração que não consegue se estabelecer. Aí por isso que você pega o currículo de hoje de alguém que tem mais ou menos uns 35 anos de idade, aí você pega a experiência profissional. É assim, 10 meses em tal empresa. 1 ano e meio mais outra. 3 anos numa empresa, 5 anos numa outra, e olhe lá quando chega em 5 anos. O pessoal aqui, as irmãs que trabalham com RH, e tem várias aqui, elas hão de concordar comigo que é raro, raríssimo, você pegar alguém que no currículo diga assim, 10 anos de empresa. 15 anos. Deu para entender? Raríssimo. Porque nós vivemos a geração da movimentação, a geração das coisas furtivas e rápidas. A gente quer se comunicar em 140 caracteres. A gente quer receber áudio no WhatsApp de 1 minuto no máximo. Porque 1 minuto e meio dói. 2 minutos então nem abre, mandou música, né? E por causa disso, não finca a raiz, por causa disso, não se estabelece. Porque não tem estabilidade. E meus irmãos, eu estou usando o mundo das profissões como exemplo, mas isso se aplica a qualquer coisa. Os casamentos hoje são absolutamente voláteis. Se desmancham de uma maneira absolutamente vazia. E se desmancham como esses castelos de areia que a gente constrói na praia. A primeira onda que bate, desfaz. Relações afetivas, não somente de casamento, amizades. Aqueles amigos que a gente tinha na infância já não são mais os nossos amigos hoje. A gente não sabe mais o que é aquele negócio que os nossos avós falam assim pra gente. Olha, esse fulano aí é meu amigo há 50 anos de idade. 50 anos. A gente não sabe mais o que é isso. A gente troca de amigo que nem a gente troca, adiciona e exclui nas nossas redes sociais. Então, meus irmãos, falar de estabilidade espiritual, num mundo de volatilidade, num mundo de coisas rápidas e furtivas, é quase que falar de Marte para alguém hoje. É tentar descrever algo que é absolutamente desconhecido. E o apóstolo Paulo está dizendo, ser um cidadão dos céus significa ser um indivíduo que tem estabilidade espiritual. Que ele não se deixa abalar por circunstâncias, que ele sabe para onde ele está indo, ele é aquele indivíduo que persevera em sua caminhada, ele não é aquele indivíduo que qualquer coisa lhe faz balançar. Estabilidade espiritual. E note, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando o apóstolo Paulo ele chama essa igreja para estabilidade espiritual, ele está fazendo isso de maneira tão afetuosa. Porque ele descreve essa igreja de 3 maneiras. Primeiro ele diz assim, meus irmãos. Então ele está dizendo, nós temos um vínculo de irmandade. Então a igreja é a comunidade dos irmãos. Segundo, vocês são aqueles que são minha alegria e minha coroa. A igreja era a razão da alegria do apóstolo Paulo e a glória do ministério do apóstolo Paulo. Se ele tinha alguma coisa para apresentar ao Senhor, eram os frutos do seu ministério. E aqui ele está usando a mesma expressão daquela coroa de louros que era entregue para o maratonista no final da sua maratona. Quando ele cumpria a sua corrida, ele era colocado, de maneira geral, diante de uma autoridade. Se fosse nas Olimpíadas, ele ia ser colocado diante de César. E ele ia receber uma coroa de louros.
falando: esse foi até o fim, esse perseverou, esse é estável, esse não parou no quilômetro 2, esse foi. Vocês são a minha glória, vocês são a minha coroa. E ele diz: eu tenho muita saudade de vocês. O apóstolo Paulo tem afetos por essa comunidade. De maneira extremamente afetuosa, de maneira extremamente pastoral, de maneira extremamente cuidadosa e amorosa, ele está dizendo: irmãos, sejamos estáveis. Busquem estabilidade espiritual. E, meus irmãos, o capítulo 4 inteiro, ele vai responder para a gente o que é e quais são os princípios para se buscar, ou se ter, ou se alcançar a estabilidade espiritual. Hoje nós vamos falar dessas duas irmãs que literalmente estavam em pé de guerra dentro da igreja de Filipos. Evódia e Síntique. Essas duas irmãs estavam literalmente em pé de guerra dentro da igreja. Por isso que o título desse sermão é Briga de Irmãs. Briga de Irmãs. Evódia e Síntique, a gente não sabe quem são exatamente. A gente não tem, o texto bíblico não nos informa quem eram essas duas irmãs. Muito provavelmente elas eram irmãs que tinham proeminência dentro do corpo ali de Filipos, porque a igreja de Filipos, eu não sei se você já fez uma pesquisa bíblica, era uma igreja onde as mulheres elas tinham bastante influência. A igreja de Filipos ela foi fundada quando o apóstolo Paulo estava pregando ali em Filipos. E a primeira convertida da região de Filipos foi uma mulher chamada Lídia, dona de um mercado de panos, de púrpura. A igreja de Filipos era uma igreja onde mulheres elas ascenderam e se tornaram importantes para a igreja. O próprio apóstolo Paulo reconhece que essas duas irmãs, elas foram cooperadoras, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Essas duas mulheres, elas eram então muito provavelmente proeminentes, comprometidas com a causa do evangelho, mas não estavam em acordo. Mas não concordaram em algum elemento que causou uma divisão tal dentro da igreja que o apóstolo Paulo se sentiu na necessidade de tratar isso à distância. Lembra? O apóstolo Paulo está lá em Roma. Chegou a notícia para ele, falou: olha, pastor, apóstolo, seguinte, sabe a Evódia e a Síntique? Deu ruim lá. Deu ruim na igreja, elas não estão de acordo, brigaram, e os efeitos estão alcançando a própria comunidade. Então, algo sério aconteceu a ponto do apóstolo Paulo precisar interferir, precisar falar alguma coisa. Não era uma briguinha de coleguinhas, ou uma briguinha de irmãzinhas. Era uma coisa séria que estava acontecendo dentro da igreja. Duas irmãs cooperadoras que estavam comprometidas com o evangelho entraram em pé de guerra. Começou uma discordância. Ponto 1 dessa mensagem. Meus irmãos, unanimidade é utópica no corpo de Cristo. Unanimidade é utopia. O que eu estou querendo dizer para você por unanimidade é utópica é que, ainda que nós estejamos no contexto da igreja, ainda que nós estejamos falando de gente que ama o Senhor, ainda que nós estejamos falando de gente comprometida com o evangelho, estamos passíveis de discordância. Estamos passíveis de opiniões diferentes. Briga e conflito pode acontecer na igreja. E ouso dizer, briga e conflito acontecem na igreja.
continuamente. Essa ideia de achar que porque eu sou crente, porque as pessoas que estão em volta de mim, elas eventualmente têm que concordar comigo e a gente não vai nunca poder discordar ou nunca poder ter um conflito, isso é mentira, meus irmãos. Isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Eu queria poder um dia gravar algumas das reuniões do presbitério da nossa igreja, em que 4 homens se sentam para sonhar e ponderar e lidar com as realidades dessa igreja. Ah, meu irmão, o bicho pega. 4 cabeças diferentes. E eu estou falando de 4 cabeças diferentes. Imagina num rebanho que tem lá 110, 120 pessoas e mais umas 200, 250 pessoas orbitando na comunidade. Falar de unanimidade é utópico. E isso não quer dizer que não haja amor por Deus. Isso não quer dizer que não haja zelo pelo Evangelho, porque essas 2 irmãs são descritas pelo próprio apóstolo Paulo como cooperadoras e lutaram pela causa do Evangelho. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, me veio à lembrança a história de Paulo e Barnabé. Acho que você conhece a história do Paulo e do Barnabé. Isso está lá registrado em Atos no capítulo 16. 2 líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo que chegaram a conclusões diferentes. E normalmente o pessoal lê o texto da divisão entre Paulo e Barnabé lá em Atos capítulo 16 e acha que ou um estava certo e o outro estava errado ou vice-versa, né? E aí a gente pensa assim, olha, o apóstolo Paulo, ele não foi maduro, ele devia ter investido no pobrezinho do João Marcos, e o Barnabé que foi mais pastoral e falou, tá bom, já que você quer ir e tal, vai. Não, ali nós temos 2 irmãos que amam a Deus, amam o Evangelho, que têm visões diferentes. E deixe-me explicar o que tinha acontecido. Na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo tinha levado consigo o seminarista, o estagiário. Desde aquela época, tem estagiário, tem seminarista. Era o João Marcos, que muito provavelmente ele é o autor do livro do Evangelho de Marcos. O Joãozinho Marcos, ele foi na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, só que no meio da viagem, como dizem os jovens, pipocou. Não deu conta do tranco. Viu que era perseguição, chicote na costa, pregar o evangelho no meio de um mundo pagão, não era para coisa para iniciante, decidiu retornar e refugou. Quando o apóstolo Paulo decidiu ir para a segunda viagem missionária, o Barnabé falou, vamos levar o João Marcos com a gente. E o Barnabé propôs isso para o Paulo, e falou, vamos com o João Marcos. O texto bíblico nos diz que a desavença foi tamanha, a discordância foi tamanha, que eles não puderam mais ficar juntos. Aí por causa disso, o pessoal lê o texto e fala assim, nossa, o Barnabé, ele era o pastorzão, esse Paulo aí, ele que era uma pessoa sem graça e não sei o quê, não tinha misericórdia nenhuma com as pessoas. Não, meus irmãos, nós temos 2 líderes enfatizando 2 valores distintos. O apóstolo Paulo, ele está valorizando uma coisa certa. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. O apóstolo Paulo está certo em esperar dos vocacionados diligência e perseverança. Do mesmo jeito que Barnabé está certo em querer investir numa nova geração de líderes. Não tem ninguém errado. Os 2 estão certos, só que eles têm visões diferentes. Os 2 amam ao Senhor, os 2 são comprometidos com o Evangelho, mas os 2 têm visões diferentes. E isso acontece, meus irmãos, dentro da igreja de Cristo. Isso acontece a todo momento. Paulo está certo em esperar que o vocacionado seja alguém perseverante, que quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, ele não vai pipocar. E Barnabé também está certo em investir numa nova geração de líderes. Os 2 estão certos, mas porque eles têm visões distintas, surgiu uma divisão, surgiu uma separação. Paulo e Barnabé tiveram que se separar. Muito provavelmente,
o que está acontecendo entre Evódia e Sintique é talvez uma visão distinta de ministério. Porque em momento nenhum o texto está dizendo que uma está certa e outra está errada. Em momento nenhum o texto está dizendo que elas estão cedendo à carnalidade ou elas estão numa condição de reprovação moral. Em momento nenhum o texto está dizendo que é um problema de ordem pessoal. O texto está simplesmente dizendo que elas não estão concordando. E isso afeta a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque embora a unanimidade seja utópica, a unidade é uma vocação para a igreja. Embora unanimidade seja utópica dentro da igreja de Cristo, a unidade é uma vocação para a igreja de Cristo. Nós não somos chamados para a unanimidade, nós somos chamados para a unidade. E unidade, ela transcende discordâncias. Unidade, ela transcende valores distintos. Unidade, ela transcende visões distintas. Unidade transcende todas essas coisas. Você que é casado sabe do que eu estou falando. Porque se você acentua uma visão distinta, um valor distinto, um propósito distinto, meu amigo, você vai se divorciar. Você vai se divorciar. Até aquele momento em que você fala, andar junto é mais importante do que concordar. Andar junto, estar junto, unido, é mais importante do que concordar em todas as coisas. E meus irmãos casados, vocês sabem do que eu estou falando. Quando a sua mulher fala assim, vamos ter um filho, e você diz, vamos trocar o carro. Ou quando o seu marido diz, vamos viajar de férias, e você diz para o seu marido, vamos reformar a cozinha. Ou quando o seu marido diz, eu gostaria de comprar um videogame, e a sua mulher diz, não senhor. Simples assim. Eu estou falando da questão do videogame porque desde que me casei, eu vendi o meu videogame para casar e até hoje não recebi o vale videogame da minha esposa. Estou há quase 5 anos casado e ainda não tenho... Dinheiro não falta, eu posso comprar um videogame, mas ainda não recebi a autorização da esposa. Mas é melhor continuar casado do que ter videogame. Deu para entender onde eu estou querendo chegar aqui, meus irmãos? Embora a unanimidade seja quase que uma utopia na experiência cristã, nós temos uma vocação para a unidade. É possível discordar do nosso irmão e ainda assim amá-lo profundamente. E o problema de Evódia e de Sintique é que elas se esqueceram disso. É que elas transformaram a discordância em razão para desunidade, ou desunião. Elas transformaram a discordância em razão de separação. Elas transformaram a divergência de ideias em razão de falar, então quem concorda comigo vem comigo, e quem não concorda comigo vai com a outra. Isso é mais comum do que você imagina no mundo batista. Existe uma piada triste no meio dos pastores batistas que diz que igrejas batistas, elas se multiplicam por meio da divisão, em vez de ser por meio da expansão. O que acontece? A igreja cresce, 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 aí dentro da igreja começa um grupo lá que não consegue mais levar a concordar, aí eles justificam a discordância como razão para a desunidade, e aí o que eles fazem? Se separam, aí começa uma outra igreja. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Por quê? Porque Evódia e Sintique, elas se deixaram convencer de que discordância não é razão para andar junto mais. De que discordância não é razão para caminhar ao lado e dizer, apesar de discordar de você, eu vou com você até o fim. Apesar de não concordar com isso,
Eu estou com você e vamos juntos. E nós vamos caminhar juntos. Então, meus irmãos, não se iludam. O seu irmão vai te desapontar e vai discordar de você e vai ter uma visão diferente da sua. O seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua mulher, ele pode profundamente amar Jesus e ainda assim discordar de você. E eu vim dizer para você, tudo bem. Tudo bem. Só vira problema quando a gente transforma essa discordância em razão de separação. Quando a gente transforma a discordância em razão de racha. Quando a gente transforma a divergência de ideias em razão de algo que nos cause ruptura. E a nossa tendência, meus irmãos, é a ruptura. A nossa tendência é a separação. Porque é mais fácil se separar do que você se anular e falar, tudo bem, eu não concordo, mas vamos do seu jeito. Você que é casado sabe do que eu estou falando. Eu não concordo, mas vamos do seu jeito. Eu não estou totalmente de acordo, mas se essa é a decisão que a gente vai tomar aqui, vamos nesse caminho aqui. Isso requer humilhação, isso requer abrir mão de ego, isso requer dizer, olha, eu vou me anular aqui por amor e graça. Isso requer uma obra do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, rogo. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma palavra que é aquela palavra da convocação. Como hoje nós vamos ter uma assembleia, eu posso usar isso como ilustração. Os membros dessa igreja, no início do mês, passado inclusive, como manda o estatuto dessa igreja, receberam um edital de convocação do presidente da igreja para que nós nos reunamos para decidir o futuro da Urbana para os próximos meses. E estava lá escrito, edital de convocação. O que significa convocação? Convocação é, olha, primeiro, isso é algo importante. Segundo, isso não é uma opção para você, você precisa estar aqui, como membro da igreja. Paulo, ele usa essa expressão de convocação, de requerimento. Por quê? Porque a unidade da igreja é algo sério, meus irmãos. A unidade da igreja não é brincadeira. Não se discute a unidade da igreja. E ele diz, eu estou rogando, convocando, chamando essas duas irmãs para uma coisa. Que elas vivam em harmonia no Senhor. Essa não é a melhor tradução do texto bíblico. Paulo, ele usa uma palavra que vocês tenham a mesma frônesis. É de onde a gente tira a palavra portuguesa para fronte, sabe? A fronte. O Paulo está dizendo que vocês tenham a mesma fronte. É diferente de viver em harmonia. Eu acho que a NVI quis traduzir isso, mas acabou não dando muito certo. A ideia aqui não é que é uma harmonia. Não. Ele está dizendo, vocês precisam chegar numa conclusão unânime. Vocês precisam chegar juntas num terreno que é um terreno que não tem... como é que eu vou usar? Me fugiu a palavra agora. Um terreno que não está ligado a nenhum dos lados. Neutro, obrigado. Vocês precisam ir para a neutralidade. Vocês precisam estar num ambiente em que você não vai puxar a sardinha para o seu lado. E como é difícil, né? Fazer isso. Falar assim, neutralidade, pastor. Aí tudo que é casal aqui que já casou, que eu e minha esposa fizemos o preparo aqui dos casais, os encontros pré-nupciais, eles vão falar, pastor, você está se contradizendo. Por quê? Porque no seu curso lá de pré-casamento, você diz que não existe terreno neutro no casamento. É verdade, não existe terreno neutro no casamento. Sempre aquele que é o mais maduro vai ceder na determinada situação, eu concordo com você.
Só que aqui tem um terreno neutro. Sabe qual que é o terreno neutro? No Senhor. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: a unidade de vocês, a concordância de vocês, essa harmonia, não depende das opiniões de vocês, não depende das preferências de vocês, não depende da visão de vocês, depende de vocês estarem no Senhor. Quanto mais no Senhor vocês estiverem, mais facilidade vocês terão para concordar e para apaziguarem uma a outra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É no Senhor. E meus irmãos, como é precioso você conhecer gente que ama muito a Deus. Porque a primeira coisa que você percebe de uma pessoa que anda perto de Deus é que ela se dá bem com pessoas. Quem tem um bom relacionamento com Deus, de maneira geral, tem um bom relacionamento com pessoas. Hoje a gente chama carnalidade de gênio. Ai, pastor, eu sou uma pessoa geniosa. Não, você é carnal. Genioso. Genioso não. Genioso não existe. Não existe a categoria geniosa na Escritura. É carnal mesmo. É alguém que não se pega as suas preferências e faz valer ela e grita mais alto. Carnalidade. Satanás foi o primeiro que fez isso. Agora, quando você encontra pessoas que andam com Deus, pessoas que têm um relacionamento profundo com o seu Senhor, pessoas que têm uma história de caminhada com o seu Senhor, que se colocaram debaixo do senhorio de Cristo, como é fácil lidar com esse tipo de gente. Como é fácil caminhar com esse tipo de gente. Como é fácil você pedir perdão para esse tipo de gente. E como essas pessoas têm facilidade em falar: escuta aqui, vem cá, me perdoa. O apóstolo Paulo está dizendo para essas mulheres: estabilidade emocional, estabilidade espiritual, começa em andar com Deus. Porque na medida que a gente anda com Deus, as divisões que vão acontecer, as divergências que vão acontecer, elas são tratadas de outro jeito. E eu estou cheio de ilustração hoje. Você já teve a oportunidade de conversar com uma mulher traída? Se você já teve essa oportunidade, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve, não procure querer conversar com uma mulher traída, porque isso daí é coisa só para pastor e gente que tem que ter vocação para lidar com isso. Por que eu estou falando isso? Você falar com uma mulher traída é você entrar num terreno de carne viva. Que qualquer coisa vira aquela razão para o: tá vendo, pastor? Isso daqui! Não estou desmerecendo. Uma mulher traída eventualmente é vítima, foi colocada de lado. Não estou entrando no mérito da questão e não estou querendo ser insensível aqui. Mas o interessante é que quando você conversa com uma mulher que foi traída, que é carnal, meu amigo, o meu direito está aqui, ó. Está aqui. E não larga. Pode falar o que quiser, pode falar do Evangelho, pode falar de Cristo, pode falar do amor de Deus, que Ele nos aceita até quando a gente trai Ele e tudo mais. A gente pode falar o que a gente quiser, mas não larga o direito. Eu sou a vítima, eu quero justiça, eu não vou perdoar, eu não abro mão da minha legitimidade, do meu orgulho, do meu ego, não vou abrir mão. Lameque. Se Adão é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Em outras palavras, quando Lameque falou isso no Antigo Testamento, ele está dizendo: eu nunca vou abrir mão do meu direito, eu nunca vou abrir mão, eu nunca vou perdoar, eu sempre me vingarei. Aí vai conversar com uma mulher que foi eventualmente traída, mas que ama o Senhor. Tem muita dor, tem muito luto, tem muita angústia, é também uma situação bem difícil. Mas é outra coisa.
Porque não é sobre o ego, não é sobre a preferência, não é sobre a mim, é sobre Cristo. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a maneira como a gente reage fala se nós estamos perto ou não do Senhor. Porque quando a gente ensaia um discurso, a gente consegue maquiar a nossa carnalidade. Agora, quando vem a pancada e a gente tem que reagir, ali é onde a gente aparece. E é nessa hora que a gente descobre se a gente está no Senhor ou não. É nessa hora que a gente descobre se estamos no terreno no Senhor ou a gente está do nosso lado puxando a sardinha para a nossa causa, querendo ter razão. Só sabe perdoar quem está no Senhor. Só sabe se reconciliar quem está no Senhor. Só sabe andar junto quem está no Senhor. Só consegue apaziguar quem está no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não vai depender de vocês. Vai depender de vocês estarem em harmonia no Senhor. Porque se for depender de vocês, não vai acontecer nada. Então, meus irmãos, não se iludam. Divergência vai acontecer. Discordância vai acontecer. Racha pode acontecer. Mas a solução é estar no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, não se deixem abalar pelas instabilidades produzidas por rupturas. Sejam aqueles que estejam no Senhor, e vocês serão agentes pacificadores. Estejam no Senhor. Encontrem o meio termo no Senhor, o terreno neutro no Senhor. É no Senhor que a gente faz isso. É no Senhor que a gente diz, eu te perdoo quando ainda machuca. É no Senhor que a gente consegue falar, vamos em busca da solução e não vamos mais fomentar o problema. Terceiro lugar, o texto diz assim para a gente, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Essa divisão, esse racha, esse problema que essas duas irmãs estavam tendo, ele era tão problemático a ponto do apóstolo Paulo convocar a liderança da igreja para agir como apaziguadora, para agir como pacificação, para agir como mediador de paz ali naquela situação. Existe uma discussão acerca dessa tradução, porque ele diz assim, versículo 3, na NVI, se você está lendo junto comigo, diz assim, sim, peço a você, leal companheiro de jugo. Essa expressão, leal companheiro de jugo, ela pode ser traduzida por um nome grego, chamado Císigo, que provavelmente é esse o nome do líder que está ali, sendo convocado por Paulo, para ajudar naquela situação entre essas duas irmãs. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Císigo, amigão, você que é o líder da comunidade, eu estou chamando você para ajudar essas irmãs a chegarem nessa percepção de que não é sobre unanimidade, é sobre unidade, não é sobre uma anular, outra anular, é sobre estar no Senhor. E você, Císigo, você vai ajudar essas irmãs. Aqui, meus irmãos, está uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Tem gente que acha que os seus problemas são seus problemas, as suas crises são suas crises, e se alguém for lá falar para o pastor ou para a liderança da igreja, é fofoqueiro. Não. De maneira nenhuma. Quando um irmão, ele comunica para o outro sobre o problema de alguém, ele é fofoqueiro.
Existe uma ilustração, e com isso eu começo a caminhar para o final, de um indivíduo chamado Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra, ele é um dos autores brasileiros clássicos, e ele era conhecido como Boca do Inferno, porque ele escrevia de maneira muito pesada, o Gregório de Matos Guerra. E o Gregório de Matos Guerra eu acho sensacional. Ele fala, na sua literatura, das chamadas mocreias da sacada. O que são as mocreias da sacada? As mocreias da sacada eram aquelas mulheres que ficavam no terraço da sua casa, ali no século XVIII, século XIX e tudo mais, ficavam ali no terraço da sacada. Como não tinham uma profissão, normalmente era o marido naquela época que trabalhava fora de casa, as mulheres ficavam em casa. Aí dizia o Gregório de Matos Guerra, a mocreia da sacada ia para a sacada. Aí ela ficava vendo a movimentação na cidade. Você viu fulana? Foi não sei o que, entrou na casa do Beltrano. Não sei o que, Beltrano? Porque as cidades eram pequenas e a mocreia da sacada ficava lá, futricando e ficava querendo saber da vida dos outros. Sabe esses blogueiros fofoqueiros? Léo Dias começou com Gregório de Matos Guerra, é uma mocreia da sacada. Na igreja nós temos as mocreias do WhatsApp, que são aquelas irmãs que ficam assim, irmãos também, tem os mocreios também, que são aqueles que ficam assim, mandam um WhatsApp para outra e falam assim, você viu, irmã? Fulano de tal, e ainda tem a pachorra de espiritualizar o negócio. Ora por ele. Mocreia e mocreio da sacada. Gregório de Matos Guerra foi profeta. Essas pessoas estão entre nós. Isso é fofoca. Isso não é algo que Deus aceita. Pelo contrário, Paulo em Efésios ele vai chamar isso de língua do diabo. É a língua do diabo no meio do povo de Deus. Agora, quando um irmão ele comunica os líderes da igreja e diz, pastor, líderes, presbíteros, seja quem for, um dos nossos irmãos está com problema e você precisa dar atenção a eles, isso não é fofoca. Isso não somente aconteceu aqui, mas isso também aconteceu lá em Corinto. Quando os irmãos da casa de Cloé foram informar o apóstolo Paulo de que estava tendo divisão dentro da igreja. Tinha um pessoal que estava falando que curtia mais o Apolo, tinha gente que falava que gostava mais do Paulo, tinha gente que falava que gostava mais do Pedro, e estava rolando divisão. O apóstolo Paulo não estava sabendo disso, e foram informados pelos irmãos daquela família de Cloé, de que estava acontecendo isso. Inclusive o apóstolo Paulo elogia esse caso. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é bom que a liderança espiritual saiba. Porque foram os líderes espirituais chamados por Deus para serem essas pessoas que vão produzir e trabalhar a fim de que haja pacificação. Agora, você quer saber como é que funciona hoje em dia? Eu costumo dizer que pastor e marido traído, o corno, sempre são os últimos a saber. Quando chega no gabinete do pastor, o casal já se matou, já se espancou, já deu polícia, aí chega no pastor. Quando o pastor fica sabendo, é porque o negócio já está detonado. O apóstolo Paulo está dizendo, a liderança da comunidade, ela existe também para isso. Para ajudar os irmãos nas suas dificuldades e agir como instrumento de pacificação, agir como instrumento de graça. Ele chama o fiel Císigo e fala, Císigo, ajuda essas duas irmãs. Porque nós estamos falando de duas irmãs cristãs que amam ao Senhor. Ponto 1. Pessoas vão discordar de você e de mim. Ponto 2. A caminhada para a reconciliação está no Senhor. Ponto 3. A liderança da igreja ajuda bastante. E ponto 4. O texto diz assim, os seus nomes estão no livro da vida. O apóstolo Paulo faz questão de lembrar Císigo, que era o líder que estava ali, de que essas duas irmãs, elas tinham os nomes escritos no livro da vida. Eram duas irmãs cristãs
que amavam ao Senhor. Portanto, podia-se esperar delas uma caminhada de volta à reconciliação. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quem foi reconciliado com Deus, e Deus colocou o seu nome no livro da vida, não pode dizer, eu sou difícil de perdoar. Eu sou difícil de liberar perdão. Eu sou difícil de pedir perdão. Se o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde antes da fundação do mundo, somos nós os primeiros a dizer, estamos divididos, que não estejamos mais. Sejamos nós os primeiros a abraçar e falar, porque se o meu nome está e o teu nome também, a gente vai compartilhar a eternidade junto. E é melhor a gente começar se acertando aqui, porque, gente, eu acredito, sério, eu já falei isso aqui, que vai ter crente evangélico que vai chegar no céu e vai olhar uns caras lá no céu e vai falar, não, esse cara veio para cá também. Porque vamos compartilhar a eternidade juntos e em unidade, que no céu não vai ter racha. Comecemos a desfrutar dessa unidade agora. Comecemos a desfrutar dessa reconciliação que há no Senhor agora. Se nós vamos passar a eternidade unidos, juntos, que essa unidade comece a ser desfrutada agora. Cízigo, essas duas irmãs, elas têm o nome delas escrito no livro da vida. Não tem outra alternativa para essa situação, senão que elas se reconciliem. Então o teu trato pastoral nessa situação sempre vai ser buscar a reconciliação. É por isso que na minha cabeça, meus irmãos, divórcio entre crente não existe, não consigo entender isso. Eu entendo que situações complicadas acontecem, mas se são duas pessoas que se casaram, e que têm o nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro, e eles estão dizendo, você é bom o suficiente para passar a eternidade comigo, mas você não é bom o suficiente para viver do meu lado. Como é que é? Como é que é? Você está dizendo que ele é bom o suficiente para ir passar a eternidade contigo, mas não é bom o suficiente para andar contigo do teu lado? Isso não faz sentido na minha cabeça. Cízigo, o nome delas está escrito no livro da vida. Não espere nada menos do que a reconciliação. Não espere nada menos do que a reorganização desses afetos. Não espere nada menos do que a reharmonização dessas irmãs. Porque isso é gozar estabilidade espiritual. Isso é ser estável. Divergências vão acontecer, meus irmãos. Vão acontecer. Somos pecadores, debaixo do mesmo teto, com visões distintas. É inevitável que divergência aconteça. A convergência está no Senhor. A liderança evangélica cristã, que é comprometida com a Escritura, ela precisa ser comprometida em produzir pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E em quarto lugar, se somos todos herdeiros de uma herança celestial, estamos todos caminhando para uma unidade que vai se completar de maneira plena lá na eternidade. Que essa unidade aconteça agora. Os nomes deles estão escritos no livro da vida. Abaixe sua cabeça. Eu queria convidar você a fazer uma oração diferente hoje. Eu queria que você fosse intencional em pensar em alguém que eventualmente você precise pedir perdão ou liberar perdão. Alguém que você precise falar, não, está errado isso. Eu preciso me reconciliar. E eu queria desafiar você hoje de manhã a orar por essa pessoa. Primeiro orar por você e falar, Senhor, que essa capacidade de reconciliação seja em Ti. Como acabei de ouvir, harmonia, concordância
no Senhor. Opera isso em mim. E Pai, me dá forças para ir até essa pessoa, para pedir perdão ou liberar perdão. Porque se ela é uma irmã em Cristo ou um irmão em Cristo, eu vou passar a eternidade do lado dessa pessoa. E que isso seja motivação suficiente para eu dizer me perdoe. Que isso seja motivação suficiente para eu dizer eu te perdoo. E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz o sangue da reconciliação. Só por isso já é suficiente dizer eu te perdoo. Só por isso já é suficiente dizer eu não vou mais reclamar o meu direito. Não vou deixar mais a minha alma em carne viva, que grita, que berra, que reclama direitos. Eu vou dizer eu te perdoo. Porque temos a mesma fé. Temos o mesmo Senhor. Compartilhamos da mesma esperança. Obrigado, Pai. Porque no que diz respeito à Tua igreja, sempre há um caminho de reconciliação. Que no que diz respeito ao Teu povo, sempre há um movimento de pacificação. Pai, que sejamos essa noite, essa manhã, como Cízigo, que foi chamado para agir como pacificador. E nos lembra aquilo que foi dito para Evódia e para Sintique. Que apesar das discordâncias, nós somos chamados à unidade. Que essa unidade, essa concordância, essa harmonia, ela está no Senhor. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor instituiu e colocou no meio do teu povo líderes, homens e mulheres, chamados para serem esses reconciliadores e pacificadores. E nos lembra, Pai, que os nossos nomes foram escritos no livro da vida. E só foram escritos porque foram escritos com o sangue do Cordeiro. Porque foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E que na cruz o Senhor Jesus Cristo adquiriu toda a reconciliação que era necessária para que pudéssemos andar contigo e para que nós pudéssemos andar com os nossos irmãos. Então, Pai, essa manhã opera transformação. Essa manhã, ó Pai, constrange os teus filhos e as tuas filhas, para que eles sejam capazes de buscar reconciliação em seus relacionamentos fraturados. Que eles sejam capazes de se humilhar e não mais reclamar direitos, não mais reclamar dívidas, não mais reclamar egos inflamados, mas que sejam capazes de olhar uns nos olhos dos outros e dizer eu te amo e eu te perdoo. E opera isso em nós, ó Pai. Opera nos casamentos, opera nas famílias. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo seja suficiente para operar a transformação essa manhã. E que a tua graça seja abundante. E que esse testemunho que nos foi trazido pelo apóstolo seja impresso em nossa mente e nosso coração, nos lembrando que nós precisamos voltar para os nossos irmãos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.